Hoje a UNB está em Jarinu conversando com Dona Catarina Waldsberg, a Dona Cati, que é a gestora, a mentora deste grande retiro para a recuperação da saúde, que ensina a gente a viver bem, que ensina a gente a viver de maneira tranquila, com muita paz. Agora, eu tenho algumas dúvidas pessoais. O açúcar, ele acaba sendo branco. O sal também. O arroz também. E essa brancura, essa alvura toda, não é natural, porque o arroz natural, ele é marronzinho. Então, explica um pouquinho para a gente sobre o integral, o natural e essa possibilidade de beneficiamento. As pessoas chamam isso de beneficiamento, mas eu diria que isso não nos beneficia de maneira nenhuma. É uma maneira de conseguir conquistar novos consumidores que gostam de coisas alvas como a neve, acham até que são modernos e esclarecidos por darem uma farinha branquíssima para seus filhos e esquecem completamente que originalmente a natureza pôs dentro do trigo, do arroz, da aveia, etc., nutrientes maravilhosos que são necessários para o nosso bem-estar. Se nós não fizermos isso, se não usarmos esses alimentos integrais, muitas vitaminas e muitos minerais vão faltar no nosso alimento. E nós vamos ficar doentes. Se você olhar um dia uma lista dos nutrientes que você precisa e onde eles estão contidos, você vai ver que sempre é nos alimentos integrais, naturais e frescos, e não nos refinados industrializados. Por exemplo, o açúcar. Originalmente é caldo de cana, excelente para a saúde, desde com a devida higiene, lógico. Depois ele é fervido dentro de um tacho até se tornar melado. Fica marronzinho e bem concentrado e ainda líquido. Continua sendo fervido até que se torna açúcar mascavo. É um açúcar em pedra, escuro, muito saboroso, como uma garapa, por exemplo, né? E ótimo para a saúde também, cheio de ferro, cheio de substâncias alcalinizantes do sangue, excelente. Depois, ele é lavado. E lavado não apenas com água, ele é lavado com substâncias químicas, até que ele se torna branco. Para ficar mais branquinho ainda, usa-se farinha de osso, nitrato de prata e outras coisas realmente tóxicas, mas depois ele é lavado mais uma vez para tirar essas substâncias tóxicas, só que os resíduos ficam. O açúcar branco, ele cai no nosso sangue, acidificando tudo e dando um soco no pâncreas, que precisa produzir insulina numa velocidade incrível, e aí, com a pressa inimiga da perfeição, ele produz demais. Com isso, há uma hipoglicemia reativa. Aí, o cérebro manda imediatamente subir a glicemia novamente no sangue, porque ele se sente mal, ele não consegue funcionar com tão pouca glicose. E aí, então, o corpo toma providências, mas tudo é urgência. E ele produz demais insulina novamente. E ali ele produz de menos e ali ele dá uma gangorra na glicemia que faz com que o cérebro se torne quase um bipolar. Porque uma vez ele recebe de mais glicose, no outro momento de menos. E essas pessoas com o tempo ficam muito nervosas, as crianças ficam hiperativas e o açúcar envenena o corpo inteiro por causa dessas substâncias que o deixaram branquinhos. Se a gente pensa nos cereais, é mais ou menos a mesma coisa. Eles perderam completamente, até 90% dos seus nutrientes foram eliminados pelo refinamento ou assim chamado beneficiamento. É uma pena que os alimentos da natureza sejam estragados. E um nutrólogo dos Estados Unidos, o Jack LaLanne, ele disse assim: se o homem o fez, eu não o como. Um alimento feito pelo homem não deveria ser tocado. Deveríamos comer as coisas in natura, o mais perto da sua origem, porque assim nós podemos ter saúde.